O Monarquista, a maior loja de artigos históricos do Brasil. Acesse www.omonarquista.com.br. Olá amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu canal PH Vox e eu sou o Ivan Kleber, diretamente do Reino Unido. O assunto de hoje é o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Vamos tentar entender um pouco o que pensa o Mike Pence, como que ele chegou à vice-presidência, um pouco da sua trajetória e o que projetar para ele no futuro, não é? Afinal de contas, ele ocupa talvez o segundo cargo mais importante no mundo hoje. Mas antes disso, eu gostaria de passar apenas um recado, que você deixe um like aqui no canal, caso você goste desse conteúdo. Você pode aí deixar o joinha aí embaixo, isso vai contribuir muito para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Além disso, você pode se inscrever no canal também e ativar o sininho, assim estará sempre recebendo as notificações dos vídeos que estamos colocando aqui e das lives. Além disso, você pode colaborar com o canal tornando-se membro. Ao tornar-se membro do canal, você concorre a sorteios todo sábado pela manhã, no programa conduzido pelo Paulo Henrique Araújo e o Sr. Sepúlveda, no Análise da Semana, além de se tornar membro lá no grupo do Telegram, onde eu, Sr. Sepúlveda, Paulo Henrique Araújo e o Braz Oscar, estamos todos lá aguardando por você, além de uma grande comunidade de seguidores aqui do canal. A vice-presidência nos Estados Unidos, como em qualquer lugar, é muito importante, não só no período de eleição, não é? E enquanto que do lado do Partido Democrata, o atual candidato deles, Joe Biden, anda implorando para que a Michelle Obama seja a sua candidata a vice, e nós estamos a praticamente 100 dias da eleição, pouco mais, e o Partido Democrata ainda não apresentou quem será a sua candidata a vice. Eu digo sua porque o Joe Biden já deixou claro que ele tem a preferência por que seja uma mulher. Na verdade, ele gostaria muito que fosse a Michelle Obama, ela ainda que não aceitou o convite. Pois bem, enquanto o Partido Democrata ainda não se decidiu, do lado republicano as coisas já estão bem definidas, não é? Bem claras. O Mike Pence ele já foi o vice do Trump na campanha de 2016, ele é o atual vice-presidente, portanto. E me chama muito a atenção a maneira que o Mike Pence se comportou nesses 3 anos e meio de mandato. Mas antes de fazermos uma análise do que foi o Mike Pence vice-presidente, ou do que é o Mike Pence como vice-presidente, vamos falar um pouco da trajetória dele rapidinho, uma mini biografia resumida para que vocês possam entender quem é esse senhor que chegou a um cargo tão importante, né? O Mike Pence ele nasceu no estado da Indiana, que fica aqui, espero que vocês consigam ver eu mostrando com o dedo, esse estado amarelo aqui. Ele nasceu em 1959, ele tem 61 anos e ele se filiou ao Partido Republicano, então em 1983. E logo em seguida, no ano de 1984, ele se casou e desse casamento, então, ele tem 3 filhos, né? O Mike Pence, desde que entrou no Partido Republicano, ele sempre militou, digamos assim, pela ala mais conservadora do partido, não é? E no final dos anos 90, ele ganhou mais notoriedade ainda quando ele começou a participar de programas de rádio e televisão conservadores. Ele era inclusive apresentador de um programa de rádio lá no estado dele, na Indiana, conservador. Aqui só um parênteses muito importante, pessoal. Nós já comentamos em algumas lives, mas é sempre bom lembrar que nos Estados Unidos, no Reino Unido também, o debate político ele acontece muito nas rádios, e as rádios têm uma audiência muitas vezes superior que a da televisão. Então vocês imaginem o que era ser apresentador de um programa de rádio conservador no final dos anos 90, onde a internet não era tão popular quanto agora. E é muito comum então que as rádios elas definam a sua programação em base à ideologia, digamos assim. A gente sabe que o conservadorismo não é uma ideologia, mas em base ao direcionamento político. Portanto, a Rádio X ela é uma rádio católica conservadora, a Rádio Y é uma rádio protestante conservadora, e por assim vai, né? E as pessoas podem então optar se escutar aquela rádio ou não. Isso acontecia pelo menos com a mídia impressa. Ultimamente nos Estados Unidos a mídia tem tentado ser um pouco mais
digamos assim, imparcial. E a gente sabe que não é isso que acontece. Mas voltando ao Mike Pence, ele então ganhou essa notoriedade no final dos anos 90, não é? Como apresentador de um programa conservador, primeiro na rádio, depois na televisão. E em 2000, então, ele foi eleito para o Congresso americano representando o seu estado, de Indiana. E de 2000 a 2013, ele foi, então, sempre reeleito como deputado, seria no Brasil, não é? Para o Congresso. Em 2013, então, ele foi eleito governador da Indiana, do estado da Indiana, onde ele exerceu o cargo até vencer as eleições com o Donald Trump em 2016 e se tornar o vice-presidente americano. Agora, um pouco da linha do pensamento do Mike Pence que eu gostaria de trazer para vocês aqui, pessoal. Ele, uma vez perguntado qual era o seu alinhamento político e o que ele tinha de visão, não é, de mundo e o que era o Mike Pence, enfim, ele definiu na seguinte ordem, que ele é cristão, antes de mais nada. Depois, em segundo lugar, ele é um conservador. Em terceiro lugar, um membro do Partido Republicano. Com isso, ele quis dizer que as questões, as pautas conservadoras, digamos assim, mas acima de tudo o cristianismo, está acima, inclusive, do interesse do partido dele, o republicano. É óbvio que ele é um fiel escudeiro aí, do partido. Mas ele colocou nessa ordem, repetindo, primeiro lugar o cristianismo, em segundo lugar o conservadorismo, em terceiro lugar, então, o Partido Republicano. E esses são os três pilares que, segundo ele, guiaram a sua carreira política e, inclusive, a sua vida pessoal também. Agora, é muito interessante a gente falar do Mike Pence e o que foi essa relação, o que é, não é, a relação Mike Pence-Donald Trump, porque o Mike Pence sempre ele ocupou o cargo com muita dignidade e ele é muito fiel ao Donald Trump. E o Donald Trump confia muito no Mike Pence. Só para dar um exemplo, em fevereiro, quando ficou claro que a questão do vírus chinês iria eclodir no mundo, não é? O Donald Trump nomeou o Mike Pence como chefe da organização nos Estados Unidos que iria cuidar da doença. Óbvio que depois, enfim, final de março, começo de abril, a coisa se tornou uma pandemia, enfim, aí o próprio Donald Trump teve que se ocupar no primeiro lugar. Mas vocês podem se lembrar, quem acompanha mais a política americana, que entre o final de fevereiro e metade de março, quem dava as entrevistas a respeito do vírus chinês era o Mike Pence. Um outro exemplo muito importante, em janeiro agora de 2020, quando os Estados Unidos matou o general Soleimani, quem deu a notícia ao mundo, quem veio ser o porta-voz, foi o Mike Pence. Então, o Mike Pence tem sido literalmente um braço direito do Donald Trump. Ele tem uma pauta muito alinhada com o presidente, isso é importante, a gente sabe que, e tem exemplos pelo mundo, de que nem sempre o vice e o presidente andam de acordo, não é? Se por acaso, nesses 3 anos e meio, mais 6 meses da campanha passada, vamos por 4 anos, ele e o Trump tiveram algum desentendimento, isso ficou entre eles, não vazou para a mídia, não se houve, nós não tivemos nenhum noticiário de que o Pence e o Trump não estariam indo de acordo em uma determinada pauta. Mesmo na questão ali da tentativa do Partido Democrata, sempre nesse ano 2020, tentar emplacar o impeachment do Trump, o Pence sempre ficou muito solidário com o presidente, jamais se aproveitou dessa oportunidade para tentar angariar alguma popularidade, e isso é muito importante. Agora, a gente sabe que pode acontecer um desentendimento entre o presidente e o vice. Isso é normal, mas a capacidade que eles tiveram, se isso aconteceu, que eu acredito que em algum momento pode até ter ocorrido, a capacidade deles manterem isso entre 4 paredes mostra o quanto eles estão alinhados juntos para um segundo mandato, não é? E é muito importante a gente trazer o Mike Pence para o debate, porque independente do que aconteça na noite de 3 de novembro, no dia 5 de novembro, os republicanos já estarão se perguntando quem será o candidato
do partido nas próximas eleições. E o nome do Mike Pence deve sim ser considerado como um possível candidato lá em 2024. Ainda mais com essa bandeira conservadora, a gente sabe que o conservadorismo nos Estados Unidos é forte, e o Mike Pence então tem essa ligação com a população real. Sobre as eleições, pessoal, do dia 3 de novembro, eu gostaria de mais uma vez aqui estar convidando a todos para prestigiarem a cobertura total da noite das eleições americanas aqui no PH Vox. Nós estaremos fazendo uma ampla cobertura da apuração das urnas, enfim, dos votos, estado por estado, e à medida que os resultados forem saindo, toda a equipe do canal PH Vox estará ali analisando e tentando entender o que as urnas americanas estão dizendo para o mundo. Anota aí, dia 3 de novembro, à noite, a eleição americana é quando começa então a apurar os votos, e nós estaremos aqui ao vivo fazendo toda a cobertura com resultados, análises. Assim você tem uma opção diferente, com muito humor, com muita informação e com muito carinho feito para vocês, para que vocês possam então acompanhar a noite da eleição na América, não é? Caso você precise adquirir algum livro ou queira contribuir com o canal, tem aqui embaixo, em algum lugar aqui vai aparecer o endereço da nossa livraria virtual. A gente está sempre colocando bons livros com ótimos descontos na nossa livraria virtual. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, caso você acabou de se inscrever nesse canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.